Pronto, boa noite, pessoal. Hoje a gente tem a nossa terceira aula do curso de Princípios de Contagem. Semana passada a gente falou sobre o princípio multiplicativo, né, que é o princípio fundamental da contagem. E hoje a gente vai ver vai ser uma primeira aplicação do princípio multiplicativo, tá? Que é o que a gente chama de permutações simples, certo? Então, o que é que configura, algum problema em que você olhe para ele e diga que é uma permutação? Quando você lê o enunciado e você interpreta o que está falando lá e você considera que a ordem com que as coisas estão sendo ordenadas lá, ela é importante, certo? Se a ordem dos objetos que estão dentro da questão, eles importarem, então é uma permutação. E a gente resolve as questões de acordo com o que a gente vai fazer na aula de hoje. Se a ordem não importar, certo? Então, se você tiver duas configurações em que as ordens são diferentes, mas essas duas configurações elas contarem como o mesmo resultado, então se a ordem não importa, aí se chama uma combinação, que a gente vai estudar na semana que vem, certo? Então a gente vai falar sobre permutações, tanto permutações sem elementos com repetição e permutações com elementos com repetição. Vocês vão ver que é tudo uma simples aplicação do princípio multiplicativo, tá? E aí eu não vou começar falando muito sobre teoria, eu já vou direto para os exercícios da lista que eu coloquei lá no AVA, certo? E eu vou explicar o assunto a partir dos exemplos da lista, certo? Em combinatória, em análise combinatória, é bastante comum fazer assim, tá? Porque fica mais simples. Bem, tá dando para todo mundo ver o enunciado, tá? O tamanho tá ok? O que a questão fala é qual o número, né? Qual a quantidade de números naturais com 7 dígitos, nos quais o dígito 4 figura exatamente 3 vezes e o dígito 8 exatamente 2 vezes. Certo? Então, são números com 7 dígitos. Beleza? Com 7 dígitos. E 8 duas vezes. Então, veja, você tem. Deixa eu escrever aqui. Então, são números com 7 dígitos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Espera aí que o pessoal está entrando aqui na sala. Deixa eu autorizar a entrada deles. Pronto. Então, são 7 dígitos. Eu quero que o número 4 ele apareça 3 vezes. Exatamente, tá? Exatamente 3 vezes. E o número 8 apareça exatamente 2 vezes. Certo? E o número 8 apareça exatamente 2 vezes. Pronto, pois bem. Então, aqui eu já tenho os 5 números, né? Tenho 5 números ao todo, tenho 5 dígitos ao todo, e eu quero números com 7 dígitos. Então, ainda faltam mais 2. Faltam mais 2. Só que esses 2 aí podem ser qualquer dígito, com exceção do 4 e do 8, certo? Faltam 4, então mais não podem ser nem 4 nem 8. Por quê? Porque se for 4 ou 8, então eu vou estar acrescentando mais uma vez aqui, ou mais uma vez aqui. Eu quero o 4 exatamente, certo? 3 vezes. E o 8 também é exatamente 2 vezes. Certo? Então, esses 2 que restam aí não podem ser nem 4 nem 8. Então, vamos ver. Quantas escolhas que eu posso fazer aqui? Desculpa, quantas escolhas não, mas vamos colocar assim, quantas etapas que eu teria para eu resolver o meu problema. Eu posso primeiro escolher os outros 2 números que faltam, certo? Vamos ignorar inicialmente que o dígito inicial ele não pode
ser zero, tá? Vamos ignorar inicialmente que o dígito inicial não pode ser zero. Porque isso, se a gente quiser ignorar isso, a princípio a gente teria que acabar separando em casos, né, como a gente falou da vez passada. Então, se o primeiro for zero, se o primeiro não for zero, dá para fazer assim, beleza? O que eu vou fazer vai ser assim, eu vou fazer no geral, sem ignorar que o primeiro não pode ser zero. Depois eu vou retirar aqueles em que o primeiro dígito é zero, certo? Quando eu fizer isso, eu vou estar exatamente considerando somente dígitos, os números com, com 7 dígitos, tá? Eu vou fazer o que eu quero e depois eu vou retirar os casos que eu não quero, tá beleza? Lembra que só são mais 2 dígitos que restam aí, então eu só posso ter no máximo zero duas vezes, né? Zero duas vezes, então os únicos problemas que eu vou ter é se o primeiro dígito for zero e o segundo não for zero, tá certo? Beleza? Ou se os dois primeiros forem iguais a zero. Esses seriam os meus problemas, tá? Porque aí eu não teria um número de 7 dígitos. Teria de menos do que 7 dígitos, porque os dígitos iniciais seriam zero. Todo mundo está entendendo até aqui qual é a linha de raciocínio? Qualquer dúvida, fala, tá? Beleza. Então, pronto. A minha primeira escolha, a minha primeira etapa aqui, vai ser escolher os outros dois números, certo? Eu vou escolher os outros números que faltam. Então, a etapa 1 da resolução, etapa 1 da resolução vai ser escolher os dois dígitos restantes. Eu posso fazer isso de quantas maneiras? Lembra que aqui eu não estou excluindo o zero, tá? Não estou excluindo o zero no início, tá? Então eu posso escolher os dois dígitos restantes de que forma? Porque, vê, como eu posso repetir, se eu dissesse, o primeiro eu posso fazer de nove maneiras. Por que de 9 maneiras? Porque esse cara não pode ser zero, certo? Mas e o segundo? Lembra que eu posso repetir dígitos, tá? Então eu posso ter zero duas vezes também, não tem problema nenhum, tá? Mas aí, se eu não tiver escolhido, se o número que eu coloquei aqui, deixa eu pensar aqui na resposta. Não, dá para fazer direto mesmo. Acho que vai ser até mais fácil. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Então, só que a questão é essa. O dígito que eu quero, ele vai estar aqui ou ele vai estar em outro lugar? Porque, vê, digamos que eu escolhi esses dígitos aqui. Eu escolhi zero, aí eu tenho que escolher 4 três vezes, tenho que escolher 8 duas vezes. Até aqui eu já tive o quê? Já tive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que o outro foi 3, tá certo? Se a minha sequência for exatamente essa aqui, não é uma sequência válida, né? Porque iniciou com zero, então não é o número com 7 dígitos. Mas se fosse essa aqui, essa serve, porque eu não comecei com zero, certo? Então eu posso escolher o zero, mas se eu escolher ele, eu não posso colocar ele na primeira posição. E isso gera um impasse. Por isso que eu acho que fica mais fácil a gente iniciar vendo no geral, independentemente de se o primeiro for zero ou não, e depois retirar aqueles que não servem, que são os que iniciam com zeros, tá? Só para ficar mais fácil. E por que que esse problema é um problema de permutação? É um problema de permutação essencialmente porque se eu escolher exatamente esses números aqui, isso e isso são coisas diferentes, não são? Esses dois aqui são resultados distintos que servem para o que a gente quer, certo? Eu considerei 4 três vezes, 8 duas vezes, e tem outros dois números que são os mesmos nos dois casos, tem um 0 e um 3, mas estão em posições distintas, então são números distintos. A ordem dos números que eu escolhi, quando eu mudou o resultado. Então é uma
questão sobre permutação, tá certo? Tem livros e tem professores também que ensinam fórmulas para lidar com permutações. Eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou tentar usar tudo a partir do princípio multiplicativo, certo? Porque eu acho que essa quantidade de fórmulas que fica muito trabalhosa e fica algo que não é tão orgânico, não é um raciocínio que você está usando para resolver, tá? Eu vou trabalhar somente por raciocínio, pela interpretação da questão, o que é que a questão pede, como é que a gente raciocina para chegar ao que a gente quer. Então, pronto, voltando aqui. Como que eu escolho os dois dígitos restantes? Ignorando que eu não posso escolher o zero, tá? Como eu tenho 8 dígitos restantes, né? Porque eu tenho que escolher 2, só que não pode ser nem 4 nem 8, então eu tenho 8 vezes 8, tem 8 vezes 8 opções aqui. 8 vezes 8. Para o primeiro dígito restante não pode ser nem 4 nem 8, mas pode ser qualquer um dos outros. E para o segundo a mesma coisa, inclusive pode repetir. Então, para eu escolher os dois dígitos restantes, tem 8 vezes 8 escolhas. Certo? O que é que falta agora? Depois que eu escolhi os dois dígitos restantes, eu já sei quais são todos os dígitos que vão ter no meu número. Certo? Então, eu estou exatamente como esses casos aí de cima, que eu tenho 444088 e 3 ou 4434088. O que é que muda aqui entre esses dois? A ordem, a posição em que os números estão, certo? Então, vê só, para eu explicar aqui agora o que é que a gente tem que fazer agora com esses números restantes, então, etapa 2. Etapa 2 seria escolher a ordem dos números restantes. Escolher a ordem de todos os números. Escolher a ordem dos 7 dígitos escolhidos. Tá? Escolher a ordem desses 7 dígitos. Então, vê só. Imagina que os 7 dígitos fossem todos diferentes. Tá? Fossem todos diferentes. Vamos começar fazendo de uma forma mais simples aqui. Então, deixa eu continuar aqui com uma observação. Tá? Se fossem todos diferentes os dígitos. Se fossem 7 dígitos diferentes. Como que eu faço? Então, eu teria 7 escolhas para fazer. 5, 6, 7. Tá certo? Na minha primeira posição, eu teria 7 escolhas possíveis que eu poderia fazer, qualquer um dos 7. Na segunda, eu teria 6 escolhas. Na terceira, eu teria 5. Depois, teria 4, 3, 2 e 1. Certo? Então, se eu tiver 7 objetos, todos diferentes, e eu quiser saber de quantas formas que eu posso reordenar eles, que eu posso mudar a ordem entre eles, de quantas formas que eu posso fazer isso? Se eu tenho 7 objetos distintos. 7 fatorial, como a gente falou da vez passada, tá? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, o que é uma permutação? Uma permutação é quando eu tenho uma quantidade de objetos para distribuir na mesma quantidade de lugares e a ordem importa. Beleza? Então, tem 7 alunos para se sentar em uma fileira com 7 cadeiras, certo? O primeiro aluno tem 7 cadeiras para escolher, o segundo 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Isso é uma permutação de 7 elementos. Você tem 7 coisas para colocar em 7 lugares e a ordem importa. Se fossem 10 alunos para colocar em 10 lugares e a ordem importa, permutação de 10 elementos. Permutação de n elementos é sempre n fatorial. Tá claro? Se forem elementos todos diferentes. O que é que muda se forem elementos repetidos? Vocês entenderam até aqui? Como é que fica quando eu tenho n coisas para colocar para n lugares e todos são diferentes? Ô, professor, mas nesse caso Oi, aí Maria, não pode falar. começaria com 9 fatorial, não? Seria o primeiro dia estar com 9 fatorial, porque eu tenho 9 algarismos, porque eu estou eliminando zero.
na primeira parcela. Aí no Não, segundo eu vê. teria 9 de novo, porque eu já estou colocando zero. Aí depois eu teria 8, 7, 6, 5. Se fosse nesse caso, esse exemplo que você está fazendo agora, de todos Então, diferentes. pronto. Só que aqui são 7 dígitos, né? São 7 dígitos, tá? Eu teria Se são 7 7 dígitos para dígitos. 7 lugares. Isso, mas eu tenho, não tenho 10 algoritmos, 10 números, né? Que eu posso estar colocando em cada Então, local então, desses. isso, mas vê que. Tá, desculpa. É porque, vê, são etapas distintas. A primeira coisa é eu escolher quais vão ser os números que eu vou usar, tá? Porque, vê, a questão já fala que eu tenho que usar o 4, certo? Por 3 vezes e o 8 por 2 vezes. Então, eu não estou escolhendo quais são todos os dígitos. Eu vou escolher em que posições que eles vão estar, certo? A etapa um que eu escrevi ali, tá cortando para alguém o, o áudio? O, o, o meu áudio tá cortando? Não tá não, Ah, professor, tá tranquilo. pronto, beleza, beleza. Então, vê, é, na etapa um que eu falei aí, eu escolhi os 2 dígitos restantes, tá? Os 2 dígitos restantes. Lembra que eu tenho que ter 7 dígitos, 3 deles são iguais a 4, 2 deles são iguais a 8. Então, só aí eu já tenho 5, faltam 2 para ficarem 7, né? Faltam 2. Então, eu tenho que escolher só esses 2 que faltam. Desses 2 que faltam, para cada um eu tenho 8 opções. Para cada um eu tenho 8 opções. Por quê? Porque eu não posso usar nem 4 nem 8 mais, porque senão eu não ia ter exatamente o 4 por 3 vezes ou exatamente o 8 por 2 vezes. Eu não posso usar nem o 4 nem o 8 mais. Então, para cada um dos 2 dígitos que ainda restam, eu tenho 8 opções, certo? Isso que tu está falando seria o seguinte: se eu fosse escolher um número com 7 dígitos, certo? Um número qualquer com 7 dígitos. De quantas formas eu posso fazer isso? Eu tenho 10 escolhas para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, e assim por diante. Tá? 7 vezes isso. Então seria 10 a sétima. Na verdade, seria 9 vezes 10 a sexta, né? Porque na primeira posição não pode ser zero. Eu respondi a dúvida ou só compliquei mais? Me Isso. atualiza aí. Entendi, obrigada. Beleza. Pronto, então aqui seriam se fosse 7 dígitos distintos, se eu estivesse escolhendo qualquer dígito para qualquer posição, tá? Só que no nosso caso, não são 7 dígitos diferentes. Beleza? Não são 7 dígitos diferentes. Eu posso ter escolhido aqui 2 dígitos distintos ou até 2 dígitos iguais. Então ainda tem mais isso aí. Aí vê. Agora imagina que os meus dígitos fossem. Que os meus dígitos fossem esses aqui. Ó. São 7 dígitos, mas eu tenho esse aqui. 9, 9, 9. Eita, saiu uma seta. Pronto, 7, 6, já tem 5 aqui. 5, 4. Pronto, imagina que os dígitos que eu escolhi foram esses aqui. Quantos números com 7 algarismos eu consigo fazer usando esses dígitos? Se eu disser que é 7 fatorial, vai estar errado. Porque 7 fatorial seria o quê? Cada vez que eu inverter a posição de 2 desses dígitos entre esses que estão aqui, teria que dar um número diferente. De fato, se fosse 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3, a cada vez que eu mudar de posição 2 deles, dá um número diferente. Se eu começasse assim, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, é uma coisa. 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3 é outra. Então, a cada vez que eu inverter a posição de 2, sendo todos distintos, dá um número diferente. Aqui não. Se eu inverter esses 2 aqui, dá o mesmo número ainda, né? Dá o mesmo número ainda. Tá claro por que é diferente um caso do outro? Quando todos são diferentes, é só fazer 7 fatorial e pronto. Fazer o n fatorial e certo, acabou. Quando tem coisas repetidas, não, porque quando você inverte a ordem dessas coisas repetidas, não dá uma coisa nova. Dá a mesma coisa. Tá claro? Então, qual é a ideia aqui?
é você fazer o seguinte. Vamos começar com um caso mais simples, tá? Que é um exemplo que eu gosto de fazer, que é considerar a palavra arara e pensar nos anagramas dela. O que é um anagrama? É quando você inverte a ordem das letras. Você gera uma outra palavra, certo, entre aspas, que pode ter significado ou não, lógico, na língua portuguesa, usando as mesmas letras. Então, por exemplo, o que seria o anagrama disso aqui? Seria R-A-A-A-R. Isso aqui seria um anagrama, tá? São as mesmas letras, a mesma quantidade de letras, são dois R's, três A's, só mudei a ordem. Então, isso aí seria um anagrama. Se eu quisesse fazer tipo anagramas da palavra João, certo? Meu nome. Então, basta fazer o quê? Eu escolho qual é a primeira letra, a segunda, a terceira e a quarta. Então, eu tenho 4 escolhas para a primeira, tenho 3 para a segunda, 2 para a terceira e uma para a quarta. 4 fatorial, que é justamente o que a gente falou, né? 4 coisas, 4 letras para colocar a 4 lugares. Agora, na palavra arara, não é simplesmente isso, não, porque tem letras repetidas. Aí, como é que a gente faz? Na verdade, não, né? Falei besteira aqui, porque tem 2 Os aqui. Deixa eu escolher uma outra palavra aqui mais fácil. Mar. Pronto. A palavra mar. A palavra mar seria 3 fatorial, certo? Anagrama, seriam 6. Seria M-A-R, M-R-A, A-M-R, A-R-M, R-M-A e R-A-M. São todas as 6 que tem. Aqui são poucas letras, é mais fácil de a gente conseguir contar, né? Tá? Mas com arara já tem 5, né? Então o total seria 120 já, se todas fossem distintas. E aí, o que é que eu faço, então, aqui para saber o que é que está rolando aqui? Para eu saber se está dando igual ou diferente. Vamos fazer com a palavra casa, certo? Para facilitar, vamos supor que os A's aqui são diferentes, tá? Vamos supor que é um A1 e um A2, tá? Aliás, fica mais fácil ainda. Vamos pensar na palavra asa, né? Com menos letras, certo? Asa. Pronto, quantos anagramas que aí a gente teria? Teria A1S A2, A1A2S. Ou então, SA1A2, SA2A1. Ou então, A2A1S, A2S A1. Pensando nos As como coisas distintas, o total de anagramas seria esse, né? Seriam 3 letras distintas para 3 lugares, 6 fatorial, como eu falei antes. Agora, todos esses negócios aí são realmente diferentes? Não, né? Tipo, esse aqui, ele é a mesma coisa que esse aqui, porque os As, na realidade, são iguais. Então, se eu fizesse assim, eu estaria contando esses 2 vezes, tá? Esse aqui e esse aqui também são a mesma coisa, porque os As são iguais, na realidade. E esse aqui e esse aqui também são a mesma coisa. Ou seja, se eu digo que é 6 fatorial, eu estou dando o dobro do resultado. Vocês estão de acordo? Por que o dobro? Porque eu estou contando cada combinação possível, certo? Cada anagrama de verdade, 2 vezes. Tá certo? Como eu estou contando cada uma 2 vezes, a resposta certa é o quê? É 6 fatorial sobre 2. 6 fatorial sobre 2. Esse 2 veio de onde? Eu não tenho 2 letras repetidas, que é o A 2 vezes. Então, o 2 é o fatorial do número de repetições do meu A. Tá certo? O 2 é o fatorial do número de repetições do A. Como é que fica com a palavra... Deixa eu ver outra. Oi, Johanny. Fica à vontade, pode falar. Ô, professor, nessa parte que você colocou, esse 6 fatorial, é referente à palavra asa, né? Mas não deveria ser 3 Desculpa, 3 fatorial? fatorial. Desculpa, 3 fatorial, tá? Desculpa. 3. É que eu tava na cabeça que o resultado era 6 já. Da Eu outra... me atrapalhei, foi mal. Tá certo. Então, eu divido pelo fatorial das coisas que se repetem, tá? E se fosse babá, por exemplo? Se fosse a palavra babá.
supondo babá, né? Vamos colocar baba, certo? Isso é mesmo. Então, eu teria 2 Bs e 2 As, tá certo? Então, na hora que eu fizesse essas minhas permutações, como é que ia ficar? Eu ia ter B1, aqui seriam 24, né? Vai dar um bocadinho de coisa aqui para a gente considerar. Mas vê, se eu faço B1 A1, A2 B2, deixa eu fazer aqui rapidinho, tá? B1 A1, A2 B2 A1. Aí, por exemplo, essa e essa são a mesma coisa, porque eu mudei a posição dos As. Agora, essa aqui também é a mesma coisa, porque eu mudei a posição dos Bs. Não mudei a dos As, não, tá? Só mudei a dos Bs. Então, como é que ficaria aqui? Aqui ficaria 4 fatorial, porque eu tenho 4 letras para 4 lugares. Só que, para cada vez que eu mudar a posição dos Bs, dá a mesma coisa. Então, como eu fazer isso, tá contando 2 vezes, né? Porque seriam 2 Bs, eu divido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial veio de onde? Dos Bs. Agora, cada vez que eu mudo a posição dos As, também dá a mesma coisa. Então, também estou contando 2 vezes para cada vez que eu mudo a posição dos As. Então, também divido por 2 fatorial. Então, só para deixar claro, quando a gente tem várias coisas repetidas, como é o nosso caso lá no exemplo, né, que tem 4, tem 3 quatros e tem 2 oitos, você não vai dividir por 5 fatorial, não, tá? Vai dividir por 3 fatorial, porque tem 3 quatros, e vai dividir por 2 fatorial, porque tem 2 oitos. Todo mundo está me acompanhando? Eu estou fazendo um arrudeio aqui para explicar também junto da teoria, para a gente voltar daqui a pouco e conseguir resolver aquele exercício, tá? Pronto. Então, voltando, deixa eu encerrar aqui esse parênteses. Então, vê só. Eu tenho 7 letras. Delas, eu tenho 4, 4 e 4, tenho 8 e 8 e tenho mais 2. Concordam que vai fazer diferença se esses mais 2 aqui se são a mesma ou se não são a mesma? Por exemplo, se for 4, 4, 4, 8, 8, e eu escolhi os outros dois como 1 e 5, eu faço de um jeito. Se eu escolhi como 2 e 2 de novo, aí eu tenho que fazer de outro jeito. Por quê? Se eu escolher 2 e 2, eu tenho mais repetições, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Oi, Diego, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. O professor, nesse caso aí, que são 7 letras e o 4 se repete 3 vezes e o 8 2 vezes. Uhum. Então, nessas duas que sobram, no caso, poderia se repetir mais uma vez o 4 e mais uma vez o 8, né? Não, porque a questão fala exatamente, ó, vê. A questão está falando assim, ó. O dígito 4 figura exatamente 3 vezes, tá? Então eu não posso escolher mais uma vez o 4, não. Nem posso escolher mais uma vez o 8 também, porque é exatamente 2 vezes. Certo? Certo, obrigado. Beleza, né? Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer caso 1, assim. Caso 1. Os outros dois dígitos são diferentes. Então, de quantas formas que eu posso mudar a posição dos meus números? Aqui. Bem, lembra que eu iria ter o quê? Eu tenho 8 escolhas para o primeiro dos 2 dígitos, teria 7 escolhas para o segundo dos 2 dígitos. Por quê? Porque eles são diferentes, tá? Essa é a primeira parte, é escolher quais são os outros dígitos. Que é o que a gente fez aqui, né?
8 vezes 8 era supondo que eu podia repetir eles. Aqui eu estou dizendo que eu quero que eles sejam distintos. E agora eu vou escolher a ordem que essas coisas vão aparecer. Se fossem todos diferentes, eu ia multiplicar por quanto aqui? 7 fatorial. Vocês estão de acordo? Sim. Então, vezes 7 fatorial. Só que não são todos diferentes. Então, eu tenho que dividir por quanto? Pela quantidade de vezes que eu tenho coisas repetidas. Então, eu Por tenho... 5. Não, então. Por 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Que é o caso daqui. Eu não dividi por 4 fatorial. Dividi por 2 fatorial, porque tem 2 Bs. E por 2 fatorial de novo, porque eu tenho 2 As. Estão de acordo? Todo mundo entendeu? Não divido pelo total de coisas repetidas. É por cada total de cada tipo. Então, tem 3 4, eu divido por 3 fatorial. Tem 2 8, eu divido por 2 fatorial. Beleza? Então, se os outros dois dígitos são diferentes, o total vai dar isso aí. Agora, e se os outros dois dígitos forem iguais? Então, caso 2. Os outros dois dígitos são iguais. Então, primeiro eu escolho quais vão ser os outros dois dígitos. Para o primeiro, eu tenho 8 escolhas. Para o segundo, eu só tenho uma escolha, que tem que ser o mesmo, né? Já que os dois dígitos que faltam ainda tem que ser iguais. Na hora que eu escolho quem é o primeiro, o segundo já vem de sobra. Beleza? Vocês entenderam isso? Os dois dígitos são iguais. Então, quando eu escolho um, o outro é igual. Então, só tenho que fazer uma escolha, na realidade. E aí eu multiplico por quanto? Para reordenar as coisas. Por 7 fatorial, que é o total de coisas que eu tenho, sobre o fatorial das coisas repetidas. Então, seria 3 fatorial por causa dos 4, 2 fatorial por causa dos 8 e 2 fatorial por causa dos outros dois que eu peguei iguais, né? Beleza ou não aqui? Até aqui tudo bem? Só que a questão não acabou ainda, tá? Por quê? Porque o primeiro dígito não pode ser 0. E se o primeiro for 0, o segundo também não pode ser. Então, a gente tem que trabalhar isso aqui agora. Tá certo? Vê só, então. Nesse caso aqui, os dois outros dígitos são diferentes. Então, no máximo, um deles é 0, né? No máximo, um deles é 0. Então, eu tenho que subtrair aqui o quê? Aqueles em que o primeiro dígito desses é 0. Então, vou subtrair aqui os que iniciam por 0. Eita, peraí. Os que iniciam com 0. O primeiro é 0. Então, como é que ia ficar? Deixa eu fazer isso aqui separado, tá? Aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro, eu estou dizendo que é 0, então só tenho uma escolha aqui. E dentre esses outros que restam aqui, o que é que me dá? Dentre os outros que me restam, eu ainda tenho mais 6, tá certo? Mais 6 dígitos. Eu tenho que escolher quem é o outro dígito que falta, então eu ainda tenho... Não pode ser 0, de novo, porque são dígitos distintos. Não pode ser 4, nem pode ser 8. Então eu ainda tenho mais 7 escolhas para o outro dígito, vezes o quê? O total de reordenações dos dígitos restantes. Então, dos dígitos restantes, eu tenho quantos dígitos aqui? Tenho 6, né? Porque eu estou dizendo que o primeiro é 0. Então, se restaram 6, então fica 6 fatorial, sendo que desse 6 fatorial tem
repetição dos 4 e repetição dos 8. Vocês entenderam isso aqui? Sim ou não? O primeiro é 0. Eu estou tirando os que o primeiro dígito é 0. Então, o primeiro é 0, eu não tenho que fazer nenhuma escolha ali. Falta escolher quem é o segundo dígito. O segundo dígito eu ainda tenho 7 escolhas, porque não pode ser nem 0, nem 8, nem 4. E eu tenho que agora mudar as ordens dos outros dígitos, porque o 0 é o primeiro dígito, mas o resto eu ainda posso embaralhar. Então, restam 6 objetos, então eu tenho aquele 6 fatorial do meu numerador, dividindo pelas repetições das coisas que restam aí, né? 3 fatorial e 2 fatorial. Tá certo? Beleza, então vamos ver aqui. Então, aqui vai dar 7 vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Então, isso aqui seria a minha resposta com todos os dígitos diferentes. Já já a gente vê quanto é que dá isso aqui, tá? Já já a gente vê quanto é que dá isso. Agora, se os outros dois dígitos são iguais e eu começo com 0, o outro também é 0. Estão de acordo, né? Então, menos o primeiro é 0. Então, eu vou fazer aqui agora no 2 asteriscos. Aqui. Então, o primeiro é 0. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro é 0. E eu tenho que ver de quantas formas que eu posso montar esse número. O primeiro é 0. O segundo não pode ser 0, tá? Então, no que resta aqui, eu ainda tenho mais 6 algarismos. Aqui eu tenho 6 dígitos. Certo? Que dígitos são esses? 4, 4, 4, 8, 8 e 0. De acordo? Só que, se o primeiro é 0, o segundo não pode ser 0. O segundo não pode ser, senão não vai ser um número com... na realidade, aqui tanto faz, né? Já não vai ser um número com 7 algarismos de qualquer forma, porque o primeiro é 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho agora 6 coisas ainda para dividir o quê? Para 6 lugares, só que com 3 repetições do 4 e 2 repetições do 8. E não preciso multiplicar por esse 7 aqui, tá? Por quê? Porque aqui os dígitos eram diferentes. Então, eu sabia que um era 0, mas não sabia quem era o outro. Aqui não, aqui os dois dígitos são iguais. Se tem um 0, o outro também tem que ser 0. Então, eu não tenho que fazer mais nenhuma escolha. Então, aqui eu tenho só uma escolha, aqui eu tenho só uma escolha para o segundo dígito, e me resta esse fatorial aqui. 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Aí vamos ver quanto é que vai dar isso, né? Finalmente, né? Então, eu vou ter 8 vezes 7. Deixa eu botar minha calculadora aqui no modo calculadora científica, porque fica mais rápido já. Aí eu vou ter 8 vezes 7 vezes 7 fatorial. Cadê o fatorial aqui? 7 fatorial sobre 3 fatorial. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Menos 7 vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é 6, né? Vezes 2 fatorial, que é 2. Então, esse primeiro número aí deu 23.100. 23.100. E o outro dá o quê? Dá 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse é aquele primeiro número, menos 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse segundo número aí deu... Espera aí que eu fiz alguma besteira aqui. Fiz alguma besteira assim. Vou fazer de novo. É 8 vezes 7 fatorial. Tinha faltado o fatorial aqui.
sobre 6 vezes 2 vezes 2, menos 6 fatorial sobre 6 vezes 2. Dá 1.620. 1.620. Total, a soma desses dois, né? Do caso 1 mais o caso 2. 1.620 mais 23.100. 24.720. 24.720. Aqui eu acho que eu escolhi mal esse primeiro exemplo, porque foi um exemplo muito complicado, né? Mas eu acho que você entendendo esse exemplo, você entende qualquer questão sobre permutações. Alguém tem alguma pergunta sobre ele? O próximo eu vou escolher um mais fácil, tá? Prometo. Diz, Thaleson, pode falar. O professor, eu só não entendi essa primeira multiplicação antes do fatorial. Ali, por exemplo, no caso 2, 8 vezes 1, e no caso 1, 8 vezes 7. Então, porque lembra que quando a gente iniciou a resolução, eram duas etapas? Eram duas etapas. A primeira etapa era escolher os outros dois dígitos que faltavam ainda, que a questão deixou isso livre, né? Ela falou o quê? Tinha que ter 3 quatros e tinha que ter 2 oitos. Mas os outros dois dígitos que tinha podiam ser o que a gente quisesse. Então, uma coisa que a gente tinha que fazer era escolher os outros dois dígitos. Certo até aqui? Certo. Pronto. Então, são etapas sucessivas. Eu estou primeiro escolhendo os outros dois dígitos e depois escolhendo a ordem. Estou permutando eles, estou reordenando eles. Então, por isso que eu multipliquei aqui. Que etapas são essas? Essa parte aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo os outros dois dígitos. Certo? Como não pode ser nem 4 nem 8 mais, restam 8 escolhas para o primeiro dígito e 7 para o segundo, porque nesse caso são dígitos diferentes. Diferente, certo. Já nesse caso aqui, eu também estou fazendo a mesma coisa. Estou escolhendo os outros dois dígitos, mas são dígitos iguais. Então, eu tenho 8 escolhas para o primeiro dígito e para o segundo só tenho uma, porque tem que ser o mesmo dígito. Então, quando eu escolho quem é um, o outro automaticamente é o mesmo dígito. Então, na verdade, eu não faço duas escolhas, faço só uma. Entendi agora, entendi. Era Beleza? só isso que eu tinha ficado sem entender. Valeu. Pronto. Aí, essa parte aqui e essa são a primeira etapa, que é escolher os outros dígitos que faltam. Essa parte daqui dos que tem fatoriais aqui e aqui, mesma coisa aqui, tá? Esse 7 era escolher o outro dígito que faltava ainda, porque um deles já tinha que ser 0. E aqui era o quê? Era reordenar as coisas, era sair permutando as coisas, que era mudando as ordens dos números depois que eu já escolhi eles. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa para me perguntar aqui? Vamos para o exercício 4. Esse aqui vai ser mais simples. Eita, ficou muito grande aqui, peraí. Quantos são os anagramas da palavra Caraguatatuba? Quantos começam com uma vogal? Então, são anagramas. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Saber o que é um anagrama. Um anagrama eu vou pegar as letras dessa minha palavra e vou embaralhar elas. Vou misturar as ordens e ver de quantas formas eu posso fazer isso. E não importa se eu formo uma nova palavra ou não. Se eu formo uma nova palavra ou não. Se a palavra nova vai fazer sentido ou não. Só importa que eu reordenei as letras. Certo? Então, qual o total de letras que a gente tem aqui? Qual o total de letras que a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, são 13 letras ao todo. Só que tem letras repetidas, né? Ó, o A está repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o A está 5 vezes. C só tem uma vez. R só tem uma vez. G só tem uma vez. U tem 2 vezes. Tem uma vez aqui e tem uma vez aqui. 2 U's. T também tem 2 vezes. Tem uma vez aqui e uma vez aqui.
2T, e B também só tem uma vez. Então, eu tenho 13 letras para permutar, certo? Para eu reordenar, sendo que tem 5 As, tem 2 Us e tem 2 T's. Então, qual é a resposta aqui? Essa aqui já é bem direta, tá? 13 fatorial, porque eu tenho 13 coisas para 13 lugares. Só que se eu só disser que é isso, eu estou contando várias dessas minhas permutações várias vezes. Para cada vez que eu mexer as posições dos As, eu vou ter a mesma palavra. São 5 As. Então, de quantas formas que eu posso trocar a posição dos As? Tá? Dentre essas, digamos dentre essa palavra aí, digamos, o A está na segunda posição, na quarta, na sétima, na 9ª e na última posição. Então, eu posso mudar os ases de posição de quantas formas? 5 fatorial, porque eu tenho 5 As e eu quero mudar as posições dos 5. Então, eu divido por 5 fatorial aqui, por conta dos As, tá certo? Também eu posso dividir por quê? Pelos Us. Então, eu divido por 2 fatorial, porque tem 2 Us, e divido por 2 fatorial, porque tem 2 T's. A resposta é essa aqui. Que número dá esse? Isso aí já são outros 500. Mas entender por que dá essa fração aí é a parte principal. Vocês entenderam por que vai dar isso? Entendi, professor. Pronto, maravilha. Então, vamos só ver aqui quanto é que dá esse resultado para ficar tudo amarradinho. Então, 13 fatorial. Espera aí que eu tô... Tem que apagar aqui tudo. Pronto. 13 fatorial sobre 5 fatorial, que é 120, vezes 2 fatorial, que é 2, vezes 2 fatorial, que é 2 de novo. Então, isso aí deu um número bem gigante, tá? Deu 12 milhões... 12.972.960. Isso aí não é importante não, tá? Na prova, não vai ser necessário em nenhum momento calcular tipo isso aqui. Se deixar assim, já vou aceitar, certo? Porque o que me importa não é ver se a pessoa sabe fazer 13 vezes 12 vezes 11, dividir por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí não me importa, não. O que me importa é saber que a pessoa sabe chegar nessa fração aí. Se a pessoa chegar nessa fração é porque ela entendeu o assunto. E o que eu quero saber é se vocês entenderam o assunto. A parte que me interessa é essa. Certo? Marcelo, tá com a mão levantada, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Na verdade, assim, eu normalmente, quando tem uma situação dessa, professor, 13 fatorial e 5 fatorial, eu geralmente simplifico, né? Porque, por exemplo, eu sei que o senhor falou agora que na prova não necessita, mas numa futura questão, né, que a gente for fazer de concurso ou prova, que tem o gabarito, ou no Enem, por exemplo, né? Aí eu geralmente simplifico ali, corto o 13 fatorial, chega até 5 fatorial, aí simplifico, aí vai ficar 13 vezes 12 vezes 11, até chegar dividido embaixo por 2 fatorial, com 2 fatorial, né? Para simplificar. Exatamente. É isso mesmo, professor. Isso. Pronto. Aí a conta que você ia fazer seria 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 2 vezes 7 vezes 6. Pronto. Essa aí dá a mesma resposta, tá? Tem situações assim que a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai se simplificar de alguma forma assim para tentar chegar a uma resposta em questões que eu coloque que sejam de múltipla escolha. Pode ser que em alguma aula, eu não lembro agora das listas, mas pode ser que em alguma aula eu coloque questões de múltipla escolha. A gente vai tentar chegar na resposta fazendo isso. Mas na prova, como vão ser questões discursivas, né? Você vai precisar escrever, não é simplesmente dizer qual é a resposta. Então, se chegar na resposta indicada, assim, sem fazer as operações, eu já vou aceitar, tá? Não precisa abrir mais do que isso aqui, não. Isso aqui já serve como resposta para mim. Tá? Só a título de curiosidade dos colegas, só comentando, né? Tanto o Enem, que futuramente vocês vão ter os alunos, quanto questão de concurso, tem uma palavra chamada palíndromo.
A título de curiosidade, é uma palavra, por exemplo, arara. De trás para frente, você escreveu, de frente para trás, ela vai dar o mesmo resultado. Então, anagrama é a quantidade de letras e a palavra, quando ela é um palíndromo, ela é escrita, ela se entende do mesmo jeito, escrevendo de trás para frente ou de frente para trás. Então, se cair uma questão lá, a palavra arara é um palíndromo, aí palíndromo é essa questão. Pode cair, né? Numa questão de Enem ou de concurso para professor, que vai vir aí da Paraíba. Uhum. Eu acho difícil que, tipo, caia alguma questão dizendo a palavra tal, ela é um palíndromo, eu acho difícil isso, mas o que eu acho que é bem provável de que se caia, se envolver isso tem um texto na questão explicando sobre palíndromos. Aí embaixo vem, quantos palíndromos existem com 5 algarismos? Porque você pode também ter número palíndromo, tá? Não precisa ser só tipo, palavra, não. Tipo, 121 é um número palíndromo, tá? 2002 é um número palíndromo, porque de trás para frente e de frente para trás é a mesma coisa. Então, o que eu acho mais razoável para questões de concurso, especialmente do Enem, é uma coisa assim, tipo, vem algum texto falando sobre palíndromos, especialmente se, tipo, o ano da prova for um palíndromo. Agora vai demorar para ter um ano que seja palíndromo de novo, mas, sei lá, imagina que tivesse um ano palíndromo aí, que você fosse fazer a prova. Aí, o ano tal é um ano palíndromo. Palíndromos são blá, 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 blá. Quantos números de 4 algarismos são palíndromos? Aí tem lá a resposta para você responder. Eu acho que isso aí seria mais viável, tá? Mas sim, um palíndromo é qualquer coisa que lendo da frente para trás ou de trás para frente dá igual. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer acho que mais uma questão, não sei se a próxima questão vai ser longa. Se for rápido, eu faço mais duas. Fazer essa daqui. É que alguém falou no chat alguma coisa. Deixa eu ver o que foi aqui. Ah, não. Foi Thaleson que tinha levantado a mão. Pode falar. O professor, aqui na outra questão faltou a parte daqui que começa com vogal. Eita, foi mal. Então isso aqui responde para a letra A, tá? Deixa eu apagar aqui. Depois a gente volta. Agora, na B, quantos começam por vogal? Então, eu ainda tenho a palavra Caraguatatuba. Caraguatatuba, mas eu quero começar por vogal agora. Então, primeira letra é vogal. Então, vamos fazer o seguinte. Para começar com uma vogal, eu posso fazer isso de quantas maneiras? De 7 maneiras, né? Eu tenho 7 vogais aqui. Eu vou começar fazendo. Se chegar alguma hora que a gente tenha algum impasse sobre qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer, aí a gente divide em casos, tá? Então vamos ver. Primeira escolha eu vou escolher qual é a letra que vai estar na primeira posição. Então eu posso fazer isso de quantas maneiras? De 7 maneiras? Ou de 2 maneiras? E aí? De 2 maneiras, né? Ou é A ou é U, certo? Se for A, então eu tô dizendo, a primeira é A. Restam 12 letras ainda. Restam 12 letras, das quais
eu tenho 4 A's, 2 U's e 2 T's, certo? Então, se eu começar com A, me restam então, 4 A's, 2 U's e 2 T's. Então, deixa eu escrever aqui. Então, se eu começar por A, começando por A, restam 12 letras, das quais eu tenho 4 A's, tenho 2 U's e tenho 2 T's. Começando por U, também restam 12 letras, das quais eu vou ter 5 A's, 1 U apenas agora, e 2 T's. Então, nas restantes, eu não vou ter U's repetidos mais, tá? Porque eu estou dizendo, eu começo com o U. Então, faz sentido a gente pensar que vai precisar permutar com repetição os U's? Não, já deixo um U na primeira posição e vou embaralhar somente o resto agora. No resto, só tem um U, então eu não preciso mais, no resto, dividir por 2 fatorial devido aos U's. Preciso devido aos T's, mas devido aos U's, não. Tá certo? O que é que eu estou fazendo, então? Só resumindo aqui. Estou fazendo 2 etapas. Qual que é a minha primeira etapa? Escolher qual é a primeira letra. Ou é A, ou é U. Qual é a segunda etapa? Embaralhar o resto. Misturar o resto. Sair olhando para as permutações das letras restantes, das 12 restantes. Vocês estão acompanhando? Primeira etapa, escolho se eu começo com A ou com U. Segunda etapa, vou fazer permutações das 12 restantes. Dentre as 12 restantes, se eu começar com A, eu vou ter 4 A's, 2 U's e 2 T's. E se eu começar com U, eu vou ter das 12 restantes 5 A's e 2 T's como as minhas repetições. Então, como é que fica se eu começasse com A? Começando com A, eu vou ter... Bem, eu já disse, começo com A, tá? Então só vou embaralhar o resto, só vou permutar o resto. O resto são 12 letras, então 12 fatorial sobre o quê? 4 fatorial pelos A's restantes, 2 fatorial pelos U's e 2 fatorial pelos T's. Aí vai dar esse número aí. Começando com U, o restante, como é que eu vou fazer para permutar? 12 fatorial, que é o total de objetos que eu tenho para 12 lugares, sobre 5 fatorial por causa dos A's e 2 fatorial por causa dos T's. Então, a resposta aqui, para a letra B, seria 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, mais, porque ou é uma coisa ou é outra, mais 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Só para a gente ter a resposta final aqui e ficar tudo amarradinho, isso vai dar 12 fatorial sobre... Bem, 4 fatorial dá 24 vezes 2 vezes 2, então 24 vezes 4, mais 12 fatorial também, sobre 5 fatorial dá igual a 120, vezes 2, então ficou 240 ali no denominador. Resposta aqui deu um número também bem gigante, 6.985.440. Mas o que importa aqui também não é isso. Se tivesse alguma questão desse estilo na prova, bastava chegar até aqui, tá? Já ia estar, estaria com a resposta, estaria com a nota inteira, certo? Completa já. Só para não ficar só 2 exercícios, eu vou dar só uma esticadinha de 5 minutos, tá? Vou finalizar a aula às 8h20 e vou fazer mais um exemplo, que é aquele que eu tinha falado, que eu já tinha copiado aqui. Eita, fiz besteira aqui, preciso copiar ele de novo, rapidinho.
Tá, deixa eu fazer uma outra questão e que talvez seja mais rápida do que aquela para a gente não se alongar demais. Fazer essa aqui, ó. Quantos são os jogos de um campeonato disputado por 20 clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez? Certo? Então são 20 clubes. Mas para ficar mais fácil, vamos considerar que são menos clubes aqui, tá? Vamos considerar que são somente 3 clubes. Digamos que são só Sport, Náutico e Santa Cruz. Então, eu quero escolher 2 times dentre esses para formar, certo, uma partida. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que escolher 2 coisas. Quem é o time da casa e quem é o time de fora. Estão de acordo? Tenho que escolher quem é o time da casa e quem é o time visitante. Como eu tenho 3 times, eu tenho 3 escolhas para o time da casa e tenho 2 escolhas para o time visitante. Então eu tenho 3 vezes 2, 6. Só que vê, se eu faço assim, Esporte e Náutico é uma coisa, que eu estou escolhendo quem é o time da casa e quem é o time visitante. Então, o Sport é o time da casa. E Náutico e Sport é outra coisa, porque no de baixo, o time da casa é o Náutico, o jogo vai ser nos aflitos. No de cima, o time da casa é o Sport, o jogo vai ser na Ilha do Retiro. Então, são configurações distintas. Isso faria sentido o quê? Se tivesse jogos de ida e volta, tivesse jogo na casa de um e jogo na casa do outro. Mas nesse campeonato, não. Todos se enfrentam uma única vez. Então, fazendo desse jeito, o duelo Sport e Náutico, que devia contar somente uma vez, está sendo contado quantas vezes? 2 vezes. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Dividir por 2. Certo? Vai poder ser Sport e Náutico, Sport e Santa e Náutico e Santa. Só tem esses jogos aí, certo? Que seriam possíveis. Tá? Então, eu tenho que dividir por 2 aqui na minha resposta. Divido por 2. Divido por 2 também aqui, dá 3. Isso aí se fossem somente 3. Se forem 20, o que é que eu tenho que fazer? Eu escolho quem é o time da casa. Tenho 20 escolhas para isso. Escolho quem é o time visitante. Tenho 19 escolhas para isso. Se eu fizesse assim, seria o quê? A ordem importa. Importa quem é o time da casa, importa quem é o time visitante. Mas a ordem importa? Não, porque cada par de times só se enfrenta uma vez. Então, se eu fizer assim, o time A está jogando com o time B e o time B jogando com o A. Estou considerando essas 2 coisas como coisas distintas. Então, eu vou lá e divido por 2. Então, a resposta vai ser o quê? 20 sobre 2 dá 10. 10 vezes 19, 190. 190. Então, a resposta é essa. Esse exemplo ele é bem interessante para fazer no final dessa aula. Por quê? Porque a próxima aula é sobre combinações. Tá certo? A próxima aula é sobre combinações. E nas combinações, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, sei lá, 10 objetos para colocar para 6 lugares, sendo que a ordem não importa. Só para eu explicar bem rapidamente aqui como é que a gente faria. Vamos lá, vamos pegar com números mais baixos, né? Digamos que eu tenho 6 objetos diferentes todos, para colocar para 3 lugares. E a ordem não importa. Certo? E a ordem não importa. Então, vê só, o que é que eu tenho que fazer? Inicialmente, eu escolho quais vão ser os objetos que eu vou considerar. Se a ordem importasse, como é que eu ia fazer? Se a ordem importasse. Para o primeiro objeto, eu tenho 6 opções. Para o segundo, eu tenho 5. Para o terceiro, eu teria 3, tá? Então, eu faria assim.
6 para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, se a ordem importasse. Se a ordem importasse, seria assim. Quando eu tenho 6 objetos para colocar para 3 lugares e a ordem importa, eu falo que eu tenho um arranjo. O que é um arranjo? Quando eu tenho N objetos para M lugares e a ordem importa, certo? Quando a ordem importa, é arranjo. Repara que não tem fórmula para arranjo. Tem livro que coloca fórmula para arranjo, tem professor que ensina fórmula para arranjo. Não precisa. Por quê? O que foi que eu fiz aí? Princípio multiplicativo. Somente. Não precisa fazer mais nada do que isso. Beleza? Só que nesse caso a ordem não importa. Então o que é que eu tenho que fazer aqui para desconsiderar a ordem? A mesma coisa do outro exemplo. Lembra que lá eu tinha 20 vezes 19? Isso era feito como se a ordem importasse. Só que fazer como se a ordem importasse faz com que eu conte cada resposta possível 2 vezes. Por eu inverter a ordem. Aqui é a mesma coisa. Digamos que eu escolhi os objetos A, B e C. Digamos que eu escolhi A, B e C. Se eu tivesse A, C e B, é a mesma coisa, que são os mesmos objetos ainda, só mudei a ordem. Só que como a ordem não importa, essas duas coisas são iguais aqui pra gente, tá? B, A e C, B, C e A também é a mesma coisa. C, A e B, e C, B e A também, tudo a mesma coisa. Então, se eu fizesse importando a ordem, cada caso, o caso que eu escolhi, A, B e C, está sendo contado quantas vezes? 6 vezes. Então, eu tenho que dividir por 6 fatorial. Desculpa, eu tenho que dividir por 6. Tenho que dividir por 6, por quê? Porque cada resposta possível está sendo contada 6 vezes. Divido por 6. Esse 6 veio de onde? Eu não tenho 3 lugares. Se depois que eu escolhi os objetos, eu sair mudando as ordens deles, eu posso fazer isso de quantas maneiras? 3 fatorial, porque eu tenho 3 lugares, né? Mudando as ordens desses lugares, eu posso fazer isso de 3 fatorial maneiras, que dá 6. Tá certo? Então, como é que eu faço se eu tiver uma combinação, que é o assunto da semana que vem? Já estou adiantando ele, tá? Se eu tiver N coisas para colocar para K lugares, então eu faço N menos 1. Deixa eu fazer com números, tá? Que fica mais simples. Se eu tenho 10 coisas para 7 lugares. Para 7 não, para 4 lugares. Aí como é que a gente faz? Começa como se a ordem importasse. Então, eu tenho 10 para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto. Se a ordem importa, é só princípio multiplicativo. Não faz mais nada que isso. Só que a ordem não importa. Então, depois que eu escolhi os objetos, eu tenho que fazer o quê? Mudar a ordem dos lugares. Embaralhar os lugares. Cada vez que eu embaralhar os lugares, eu vou obter uma coisa que era para ser igual, mas que está dando diferente. Embaralhar os lugares, dá para fazer isso de que quantidade de maneiras? Se são 4 lugares, dá para embaralhar 4 lugares de 4 fatorial maneiras. Então, é só fazer isso. Você começa fazendo em cima como se a ordem ela importasse, que é só princípio multiplicativo, e embaixo você divide por quê? Pelo fatorial do número de lugares. Pronto. Combinação é isso. Sem também considerar nenhuma fórmula, tá? Vai ter uma hora que eu vou precisar da fórmula das combinações, mas isso aí a gente precisa só mais lá para frente. Por enquanto, a gente vai usar só essa ideia geral aí que usa somente o princípio multiplicativo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então, eu vou finalizar aqui, tá? Vou finalizar a gravação, mas se quiserem falar algo depois que eu acabar também, vocês fiquem à vontade, tá?